Capítulo 3. Enquanto subia a escada à minha frente, Lila foi me dizendo para esconder a vela e não fazer barulho, pois o patrão tinha uma cisma especial pelo quarto onde eu ia pernoitar e mostrava sempre grande relutância em alojar lá alguém. Perguntei qual o motivo. Não sabia, respondeu, só lá trabalhava há 1 ou 2 anos, e, além disso, passavam-se coisas tão estranhas e eram tantas as discussões, que ela não podia permitir-se ser curiosa. Confesso que estava demasiado cansado para grandes curiosidades. Fechei a porta do quarto e procurei a cama. A mobília consistia numa cadeira, um roupeiro e uma enorme armação de madeira de carvalho com aberturas quadradas na parte superior, semelhantes a janelas de carruagem. Aproximei-me daquela estranha armação e, espreitando, vi que se tratava de um leito de outros tempos, extremamente original e prático na concepção, estudado para obviar a necessidade de cada membro da família ter um quarto só para si. De facto, a referida peça formava como que um pequeno cubículo, estava encostada a uma das janelas, cujo peitoril servia de escrivaninha. Corri os painéis laterais, entrei lá para dentro, levando a vela comigo e voltei a fechá-los, sentindo-me protegido contra a intromissão de Atifa ou de quem quer que fosse. O tal parapeito, onde pousei a minha vela, continha alguns livros velhos e bolorentos empilhados a um canto e estava repleto de inscrições gravadas na madeira. Essas frases, no entanto, limitavam-se a um único nome, escrito e repetido em vários caracteres, grandes e pequenos: Catherine Arskell. De vez em quando, o nome mudava para Catherine Atifa ou Catherine Linton. Dominado por uma preguiça indolente, encostei a cabeça à janela e continuei a soletrar aqueles nomes: Catherine Archer e Atif Linton, até que acabei por adormecer. Porém, não tinham passado ainda 5 minutos quando, de súbito, vindas do escuro, começaram a surgir letras brancas, cintilantes, que pairavam no ar como fantasmas. No ar volteava um enxame de Catherines. Levantei-me, gesticulando, para afugentar aquele nome tão incomodativo e reparei que o pavio da vela estava a chamuscar a lombada de um dos volumes, exalando um odor à pele queimada. Tirei o morrão da vela e, incomodado pelo frio e náusea persistentes, sentei-me e abri sobre os joelhos o volume danificado. Era uma Bíblia, impressa em letra miudinha e com um cheiro intenso a bolor e umidade. A folha introdutória continha a inscrição "Pertence a Catherine Archer" e, pela data que a acompanhava, percebi que o livro tinha 1/4 de século. Fechei-o e escolhi outros volumes até que os examinei a todos. A biblioteca de Catherine era extremamente selecionada e, dado o mau estado de conservação dos exemplares, devia ter tido grande uso, embora nem sempre para uma leitura normal. Poucos capítulos tinham escapado aos comentários à tinta, pelo menos era o que parecia, preenchiam por completo os espaços em branco do texto. Havia algumas frases soltas, outras, pelo aspecto, pareciam páginas de um diário, escritas com uma letra infantil e bastante irregular. No cimo de uma página em branco, por certo um tesouro para quem a vislumbrasse pela primeira vez, deparei satisfeito com uma excelente caricatura do meu amigo Joseph, extraordinariamente fiel, apesar dos traços grosseiros. Desde logo, comecei a sentir uma simpatia especial para com esta desconhecida de nome Catherine, dedicando-me de imediato à tentativa de decifrar aqueles hieróglifos quase indecifráveis. Que domingo horrível! Era assim que começava o parágrafo seguinte. Quem dera que o meu pai voltasse. O Hindley é um substituto detestável. O seu comportamento para com Eatif é atroz. Eu e H decidimos revoltar-nos. Esta noite já demos o primeiro passo. Hoje não parou de chover. Como não pudemos ir à missa, o Joseph decidiu reunir os fiéis no sótão. Enquanto Hindley e a mulher estavam confortavelmente instalados frente à lareira, fazendo 1001 coisas excepto ler a Bíblia, tenho a certeza absoluta do que digo. Eu, o Eatif e o pobre do moço da lavoura recebemos ordens para pegarmos nos nossos livros de orações, subirmos, e lá ficamos,
sentados em fila sobre os sacos de milho, gemendo e tremendo de frio, desejando com toda a força que o Joseph também sentisse frio e resolvesse abreviar a homilia. Em vão. A missa durou precisamente 3 horas. E, ainda por cima, o meu irmão teve a disfarçatez de exclamar, vendo-nos descer, o que, já acabou. Antigamente, deixávamos brincar aos domingos à tarde, desde que não fizéssemos muito barulho. Agora, uma simples gargalhada é motivo para nos porem de castigo. Esquecem-se de que quem manda aqui sou eu, diz o tirano. Destruirei o primeiro que se atreva a irritar-me. Exijo maior respeito e silêncio. O quê? Foste tu, não foste, meu menino? Francis, querida, se o apanhares a jeito, puxa-lhe o cabelo. Parece-me que o ouvi estalar os dedos. Francis puxou o cabelo do rapaz com requintada malvadez. Depois, sentou-se no colo do inglês e assim ficaram, como duas crianças tontas, beijando-se e dizendo tolices, frases tão ridículas que teríamos vergonha de as repetir. Tentamos aconchegar-nos o melhor que podíamos no nicho do louceiro. Tinha eu acabado de improvisar uma cortina com os nossos bibis quando, de repente, chegou o Joseph, vindo dos estábulos. De imediato, destrói o meu trabalho e agarra-me pelas orelhas, grunhindo. O patrão ainda mal foi enterrado. O sábado ainda nem terminou e a palavra do Evangelho ainda ecoa nos vossos ouvidos, mas vós já vos divertis. Que vergonha! Sentai-vos, miúdos de um raio. Lede bons livros. Sentai-vos e meditai sobre as vossas almas. Depois, obrigou-nos a mudar de sítio para que, longe da lareira, apenas pudéssemos receber um tênue raio de luz que iluminasse a montanha de livros que nos atirou. Isto foi demais para mim. Peguei naquele livro todo sujo pela capa e arremessei-o para o cesto dos cães, gritando que detestava livros bons. O Eatif deu um chuto no livro dele, que foi parar ao mesmo sítio. Foi o fim do mundo. Master Hindley! Gritou o nosso catequista Master Hindley, venha ver. Miss Cathy deu cabo da capa do livro O Escudo da Salvação e o Eatif deu um pontapé no volume do longo caminho para a destruição. Não nos vai deixar ficar a rir, pois não? Ah! Se ao menos o velho patrão fosse vivo. Esse é que lhes dava uma boa lição. O Hindley ergueu-se do seu paraíso terrestre e, agarrando-nos, um pela gola e o outro pelo braço, arrastou-nos para a cozinha onde, segundo as profecias de Joseph, o diabo nos iria perseguir e castigar. Então, aliviados pela ameaça, procuramos cada um o seu recanto seguro para guardarmos a sua chegada. Peguei depois neste livro e num tinteiro que estava na prateleira, escancarei a porta da sala para ter luz e pus-me a escrever durante 20 minutos. Porém, o meu companheiro estava impaciente e propôs que levássemos o capote da leiteira para nos abrigarmos e fuguíssemos para a charneca. Que ótima ideia! Assim, quando aquele velho rabugento entrar na cozinha e não nos vir, depressa concluirá que a sua profecia se cumpriu. E, depois, é impossível ficarmos mais encharcados ou com mais frio do que já estamos. Penso que Catherine conseguiu concretizar o seu plano, dado que a frase seguinte refere uma situação nova, um rol imenso de queixas e lamentos. Nunca imaginei que o Hindley me fizesse chorar tanto, escreve ela. Dói-me tanto a cabeça que mal a consigo deitar na almofada. Apesar de tudo, não consigo deixar de chorar. Pobre Atif! O Hindley chama-lhe vagabundo e proibiu-o de conviver ou fazer as refeições conosco. Além disso, proibiu-nos de brincar, ameaçando expulsá-lo de casa caso voltasse a desobedecer. Tem andado a culpar o nosso pai, como é possível? Pelo tratamento generoso que concedeu a H. E promete que o há de colocar no seu devido lugar. Comecei a cabecear com sono sobre aquela página esbatida. O meu olhar perdia-se entre o manuscrito e o texto impresso. Reparei num título, ornamentado a vermelho,
70 vezes 7, e o primeiro da 71ª. Um piedoso sermão proferido pelo reverendo Jabes Branderon, na capela de Jim Merden Soul. E enquanto eu dava voltas à cabeça, tentando adivinhar o teor do sermão de Jabes Branderon, recostei-me no leito e adormeci. Maldito chá e maldito feitio o meu! Que mais poderia ter estragado a minha noite? Nunca me senti tão mal na minha vida. Comecei a sonhar ainda antes de perder a noção do tempo e do espaço. Pensei que já tinha adormecido e que me dirigia para casa, tendo Joseph como guia. A neve cobria por completo a estrada e dificultava-nos a caminhada. À medida que avançávamos a custo, o meu companheiro não parava de me repreender pelo facto de eu não ter trazido um bordão de peregrino. Afirmava com insistência que eu jamais poderia entrar sem ele e brandia ameaçadoramente uma pesada clava, como me pareceu que ele lhe chamava. Por momentos, achei que era absurdo precisar de uma arma daquelas para entrar na minha própria casa. Foi então que me ocorreu uma outra ideia. Não era para casa que nos dirigíamos, mas sim para irmos escutar o célebre sermão de Jabes Branderon, a partir do texto 70 vezes 7. Por outro lado, era certo e sabido que um de nós, ou eu ou o Joseph, o catequista, estaríamos incluídos em o primeiro da 71ª e iríamos ser denunciados e excomungados publicamente. Chegamos a uma capela. De facto, já havia passado por ela 2 ou 3 vezes nos meus passeios pelo campo. Fica num vale elevado, situado entre duas colinas e próximo de um terreno pantanoso, cuja mistura com a turfa permite, segundo dizem, embalsamar os corpos aí enterrados. O teto ainda se conserva intacto. Porém, como este edifício de 2 divisões corre o risco de ficar reduzido a um só compartimento, e tendo em conta que o estipêndio do pároco é de apenas 20 libras por ano, depressa se conclui que nenhum padre quererá ser pastor deste rebanho, sobretudo quando se sabe que os fiéis preferem deixá-lo morrer de fome a contribuírem com um tostão que seja dos seus bolsos. No entanto, no meu sonho, Jabes falava para uma assembleia vasta e atenta que enchia por completo a igreja. E como ele pregava! Santo Deus, que sermão! Dividido em 490 partes, cada uma das quais de duração igual a uma homilia vulgar, versando sobre um determinado pecado. Sinceramente, não sei onde é que ele os fora buscar. Cada frase era interpretada de forma peculiar, tentando convencer os presentes de que cada pessoa comete vários pecados em simultâneo. Os pecados eram extraordinariamente estranhos. Transgressões bizarras como eu nunca antes imaginara. Ah! Que tédio imenso! Eu dava voltas na cadeira, bocejava e cabeceava sonolento, tentando em vão manter-me desperto. Belisquei-me vezes sem conta até fazer doer, para afastar o sono, esfreguei os olhos, levantei-me, voltei a sentar-me e chamei a atenção do Joseph para saber quando acabaria aquele suplício. Estava condenado a ouvir o sermão todo. Por fim, ele chegou ao primeiro da 71ª. Então, assaltou-me uma súbita inspiração. Levantei-me e denunciei Jabes Branderon como autor de um pecado que nenhum cristão poderá perdoar. Reverendíssimo, exclamei sentado entre estas 4 paredes, tentei aguentar e perdoar, dentro dos limites do humano, as 490 partes do seu sermão. 70 vezes 7 vezes estive prestes a pegar no meu chapéu e ir-me embora. 70 vezes 7 vezes Vossa Reverência teve o desplante de me obrigar a sentar, mas, agora que chegou a 491ª parte, é demais. Caros companheiros de suplício, vamos a ele. Atirem-no ao chão e façam-no em pedaços, para que a sua morada jamais o reconheça. Tu és o homem. Gritou Jabes, depois de uma pausa solene, debruçando-se do púlpito. 70 vezes 7 vezes te vi contorcer o rosto em sinal de desdém. 70 vezes 7 vezes procurei encontrar explicação na minha alma. Vede, este é um sinal da fraqueza humana e também ele será perdoado.
O primeiro da 71ª está aqui. Irmãos, executem sobre ele a sentença prevista. Glória aos santos do Senhor. Ao ouvir estas palavras, a assembleia começou a cercar-me, brandindo seus bordões de peregrinos. Eu, indefeso, tentei desarmar o Joseph, o mais próximo e feroz agressor. No meio da confusão, vários paus se cruzaram no ar. Algumas pancadas que me eram destinadas atingiram outros. De repente, a capela transformou-se num cenário brutal onde ecoavam golpes e contragolpes. Confira, Job, 7h10, nem tornará mais à sua casa, nem o lugar onde estava o conhecerá jamais. Cada homem erguia sua mão contra todos, branderam desejoso de entrar em ação, empregava-se a fundo, batendo violentamente no bordo do púlpito e produzindo um som tão real que, para meu sossego, depressa me acordou. Afinal, o que teria estado na origem de todo este tumulto? E quem representará o papel de Jabes nesta luta? Apenas e simplesmente uma pernada de abeto que, sacudida pela forte ventania, batia com persistência na vidraça. Pus-me à escuta por instantes. Depois, tendo detectado a causa do distúrbio, voltei-me, adormeci e tive um novo sonho. Um sonho, se possível, ainda mais estranho e desagradável que o anterior. Desta vez, lembro-me de que estava deitado neste compartimento de carvalho e conseguia ouvir com clareza a forte ventania e a inclemência da tempestade de neve. Escutava ainda as irritantes pancadas dos galhos na janela, tendo sossegado assim que percebi qual a sua causa. No entanto, o som era tão incomodativo que, dentro do possível, resolvi pará-lo. No meu sonho, levantava-me e tentava abrir a janela. O fecho estava soldado ao encaixe da lingueta, algo que eu já havia notado quando acordara, mas que entretanto esquecera. Tenho de acabar com este barulho de lá por onde der, resmunguei, impaciente. E foi assim que, com um soco, parti o vidro, esticando em seguida o braço para agarrar o ramo. Porém, contrariamente ao esperado, agarrei os dedos de uma mão de criança, pequena e gélida. Fiquei completamente aterrorizado pela intensidade do pesadelo. Tentei largar a mão, mas ela agarrou-se ainda com mais força. Subitamente, escutei uma voz extremamente melancólica e triste, soluçando. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar. Quem és tu? Perguntei, lutando desesperadamente para me libertar da mão que me agarrava. Catherine Linton, respondeu a voz, trêmula. Por que razão é que me lembrará de Linton? Afinal, tinha deparado mais vezes com o apelido Earcha do que Linton. Voltei, perdi-me nos brejos. Confira Gênesis, 16h12. Este será um homem fero, cuja mão será contra todos, e contra o qual terão todos a mão levantada. Na escuridão, consegui ver um rosto de criança olhando pela janela. Então, o meu terror transformou-se em crueldade. Face à impossibilidade de me libertar daquela criatura, agarrei-lhe o pulso e rocei-o no vidro partido até o sangue começar a escorrer, acabando por molhar os lençóis. Porém, a estranha visão continuava a gemer, deixe-me entrar, agarrando-se a mim com tal tenacidade que quase me enlouquecia de pavor. Como? Disse-lhe então. Larga-me, se queres que te deixe entrar. Assim que os seus dedos se soltaram, retirei rapidamente a minha mão e comecei a empilhar livros e mais livros contra a janela, tapando os ouvidos para não ouvir mais os seus lamentos. Devo ter permanecido assim por mais de um quarto de hora. Porém, mal os destapei, logo o choro triste e dolente recomeçou. Vai-te, gritei. Nunca te deixarei entrar, nem que implores durante 20 anos. 20 anos, lamentou-se, há 20 anos que ando a penar. De repente, ouvi um ligeiro ruído no lado de fora e a pilha de livros mexeu-se, como se tivesse sido empurrada. Tentei fugir, mas não me consegui mexer. Então, estarrecido, gritei o mais alto que podia.
Envergonhado, descobri que a minha gritaria tinha sido bem real. Passos apressados dirigiam-se para o meu quarto. De súbito, alguém abriu a porta com violência e uma luz bruxuleante iluminou o teto da minha cama. Sentei-me ainda a tremer, e limpei as gotas de suor que me inundavam a testa. O intruso pareceu hesitar, e depois resmungou qualquer coisa. Por fim, perguntou, quase num sussurro, como se não esperasse uma resposta: está aí alguém? Achei conveniente revelar a minha presença, na medida em que, conhecendo o temperamento de Atif, era certo e sabido que ele iria continuar as buscas caso eu permanecesse quieto. Assim, voltei-me e corri os painéis laterais. Meu Deus, tão cedo não esquecerei a reação que o meu ato provocou. Atif estava perto da porta, de calças e camisa, com a vela a pingar cera para cima dos seus dedos, e o rosto branco como a cal. O primeiro rangido da madeira apanhou-o de surpresa como um choque elétrico. O castiçal saltou-lhe das mãos e ele, dando mostras de grande nervosismo, quase não conseguia apanhá-lo. Sou eu, o seu hóspede, gritei, tentando poupá-lo à humilhação de constatar a sua cobardia. Infelizmente tive um pesadelo terrível e devo ter gritado durante o sono. Peço-lhe perdão se o incomodei. Que diabo, Mr. Lockwood? Quem me dera que fosse, começou o meu anfitrião, pousando a vela numa cadeira, dado que não conseguia parar de tremer. Quem é que o instalou neste quarto? Continuou, cravando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para parar as convulsões do maxilar. Quem foi? A minha vontade era expulsar imediatamente o responsável. Foi a Zila, a sua criada, respondi, pondo-me de pé e começando a vestir-me rapidamente. Não me importaria nada que o fizesse, Mr. Atif. Ela bem o merecia. Se queria provar que o quarto é assombrado, então conseguiu-o. E à minha custa. Meu Deus, isto está cheio de fantasmas e demônios. Ainda bem que o mantém fechado. Ninguém lhe agradecerá tantas e tão malfadadas emoções neste sítio infernal. Que pretende dizer com isso? Perguntou Atif. E o que é que está para aí a fazer? Deite-se e veja se dorme, já que está aqui. Mas, por amor de Deus, não volte a repetir esse barulho horrível. Nada o justifica, a menos que lhe estivessem a cortar a garganta. Se aquele diabinho tivesse entrado, ter-me-ia certamente estrangulado. Contestei. Já estou farto das perseguições dos seus simpáticos antepassados. Aposto que o reverendo Jabes Branderon era seu parente pelo lado da mãe. E aquela serigaita da Catherine Linton, ou Earcha, ou lá como se chamava, deve ter sido uma boa peste. Disse-me que andava a vaguear na terra há 20 anos. Ora, aí está um castigo mais do que justo para os seus pecados mortais. Tinha acabado de proferir estas palavras quando me lembrei da ligação existente entre Atif e a tal Catherine do livro, facto que tinha descurado por completo. Corei de vergonha perante tal desconsideração e, para disfarçar, apressei-me a acrescentar, a verdade, meu caro senhor, é que passei a primeira metade da noite, mas, detive-me, pois já ia dizer, a analisar estes livros velhos, facto que revelaria, sem dúvida, o meu conhecimento do seu conteúdo e anotações. Então, corrigindo-me, continuei, lendo vezes sem conta o nome que se encontra gravado no peitoril da janela. Um passatempo algo monótono, mas eficaz para adormecer, como quem conta carneiros ou, o que pretende o senhor insinuar ao dirigir-se-me dessa forma? Trovejou Atif com uma veemência irracional. Como, repito, como se atreve a tal debaixo do meu tecto? Céus! Só pode estar louco para falar comigo dessa maneira. Rematou, dando uma palmada na testa, furioso. Confesso que não sabia se havia de ficar ofendido com a sua linguagem, ou se, pelo contrário, devia continuar com a minha explicação,
mas a verdade é que Atif parecia ter ficado tão abalado que me condoía a prosseguir com a explicação dos meus sonhos, afirmando que nunca tinha ouvido falar de Catherine Linton. Porém, depois de ter lido seu nome com tanta frequência, este ter-me-á criado uma estranha sugestão que se terá personificado assim que deixei de controlar a minha imaginação. À medida que prosseguia na minha explicação, Atif deixou-se cair aos poucos sobre a cama, acabando mesmo por se sentar, quase escondido. Pela sua respiração irregular e ofegante percebi que tentava com dificuldade conter uma forte emoção. Como não pretendia dar-lhe a entender que reparara no seu estado emocional, continuei a vestir-me ruidosamente, olhei para o relógio e deixei fugir o seguinte pensamento acerca daquela noite infindável: ainda nem são 3 da manhã. Iria jurar que já eram 6. Aqui o tempo para. De certeza que se deitam às 8. No inverno deitamo-nos às 9 e acordamos às 4, disse o meu anfitrião, sufocando um soluço. Pelo movimento da sombra do seu braço reparei que tentava limpar as lágrimas. Mr. Lockwood acrescentou: pode ir para o meu quarto. Só vai atrapalhar, indo lá para baixo tão cedo. Além do mais, graças à sua choradeira infantil, perdi por completo o sono. E olhe que eu também respondi. Vou passear para o pátio até que amanheça e depois vou-me embora. E não precisa de se preocupar mais com as minhas visitas. De momento, estou perfeitamente curado desta minha mania de cultivar a vida em sociedade, seja no campo ou na cidade. Um homem verdadeiramente sensato encontra em si próprio a companhia de que precisa. Bela companhia, não haja dúvida. Resmungou Atif. Pegue na vela e vá para onde quiser. Já vou ter consigo. E não vá para o pátio, pois os cães estão soltos. Também não pode ir para a sala, pois arrisca-se a encontrar a Juno. Portanto, restam-lhe as escadas e os corredores. Vá, homem, desande. São só mais 2 minutos. Obedeci, pelo menos no tocante a sair do quarto. Porém, como não conhecia os cantos à casa, parei. Foi nessa altura que tive a oportunidade de testemunhar involuntariamente uma cena de superstição do meu senhorio nada condizente com a sua personalidade. Dirigiu-se para a cama, abeirou-se da janela e rebentou o fecho, irrompendo de imediato num choro convulsivo. Entra! Entra! Soluçava à volta. Cathy, por favor. Só mais uma vez. Oh! Meu amor! Escuta-me ao menos desta vez. Finalmente, Catherine. O fantasma reagiu como qualquer fantasma que se preza em situações semelhantes, ou seja, não apareceu. Mas o vento e a nove não se fizeram rogados, entrando em turbilhão, apagaram a chama da vela que eu transportava. Havia uma tal angústia naquela explosão de dor, que acabei por esquecer a loucura que a movia e sentir compaixão por este homem, retirando-me, meio zangado comigo mesmo por ter escutado tudo e envergonhado, ao mesmo tempo, por lhe ter contado o meu ridículo pesadelo, o responsável, afinal, por toda aquela agonia, embora o porquê dessa evidência estivesse para além da minha compreensão. Desci cautelosamente para o andar inferior e fui dar à cozinha, onde voltei a acender a vela nas brasas que restavam na lareira. Tudo estava em silêncio, exceptuando um gato cinzento malhado que, saindo do borralho, me saudou com um miau lânguido e preguiçoso. A lareira encontrava-se rodeada por 2 bancos em semicírculo. Deitei-me num deles, enquanto Grimalkin, assim se chamava o gato, tratou de se acomodar no outro. Ali ficamos, dormitando confortavelmente, como se fossemos donos e senhores daquele refúgio, quando, nisto, apareceu Joseph, descendo por uma escada de madeira que se perdia no tecto, através de um alçapão que, segundo suponho, devia dar acesso ao sótão. Olhou de forma sinistra para o lume que eu havia ateado, escorraçou o gato do banco e, sentando-se, começou a encher um pequeno cachimbo com tabaco.
A minha presença no seu santuário era uma profanação demasiado escandalosa para merecer qualquer comentário da sua parte. Em silêncio, levou o cachimbo aos lábios, cruzou os braços e soprou o fumo. Deixei-o saborear o seu vício em sossego. Por fim, depois de expelir a última baforada, deu um suspiro profundo, levantou-se e partiu, tão solene como chegará. Instantes depois, ouviram-se passos bem mais enérgicos. Eu ia aproveitar a ocasião para dizer bom dia, mas calei-me imediatamente, dado que não obtivera qualquer resposta. Era Areton Earcha que rezava as suas orações em voz baixa, amaldiçoando tudo em que tocava, enquanto vasculhava num canto em busca de uma pá ou de uma enxada para abrir caminho através da neve. Olhou de soslaio por cima do banco, expirou profundamente e deve ter pensado que não valia a pena cumprimentar-me, a mim ou ao meu companheiro gato. Calculei pelos seus movimentos que já se podia sair, pelo que me levantei daquele estrado duro, pronto para o seguir. Ele deve ter se apercebido das minhas intenções, pois deu uma pancada brusca com a ponta da pá numa porta interior, indicando-me com um grunhido pouco perceptível que aquele era o meu destino, caso pretendesse sair. A porta dava acesso à sala, onde as mulheres já se entregavam aos seus afazeres domésticos. Zila tentava avivar as brasas com a ajuda de um fole gigantesco. Mr. Zeatif, ajoelhada, lia um livro à luz da lareira. Tinha a mão sobre os olhos em forma de pala, para se proteger do calor do braseiro, e parecia absorta na sua ocupação. Só parava para repreender a criada quando esta lhe lançava faúlhas para cima, ou então para afastar o cão, que teimava em lhe encostar o focinho à cara. Fiquei surpreendido por ver Eatif. Estava perto do fogão, de costas para mim, e acabará de repreender violentamente a pobre Zila, que de vez em quando suspendia o seu trabalho para endireitar a ponta do avental e soltar mais um lamento de indignação. E a senhora, sua grande inútil, vociferou quando entrei, voltando-se para Nora e empregando uma chusma de palavrões tão ofensivos que, normalmente por decoro, aparecem substituídos por travessões. Lá está, como sempre, com as suas manias de parasita. Enquanto os outros trabalham para ganhar o pão, a senhora vive de caridade. A minha caridade. Arrume essas tralhas e veja se trabalha. Há de pagar pela praga de eu ter de haver sempre à minha frente. Estás a ouvir, sua sonsa de um raio? Só arrumo as minhas tralhas porque sei que me obrigaria se eu recusasse, respondeu a jovem, fechando o livro e atirando-o para cima de uma cadeira. Mas não mexo uma palha e só farei o que me apetecer, nem que o senhor grite e me insulte como um doido. Eatif levantou a mão e a autora de tais afirmações fugiu para longe, decerto habituada ao seu peso. Como não era meu desejo assistir a uma luta entre cão e gato, atravessei a sala bruscamente, como se estivesse ansioso por partilhar o calor da lareira, totalmente alheio à Zila entretanto interrompida. Cada um dos intervenientes teve o decoro suficiente para suspender as hostilidades. Eatif, desolado, meteu as mãos nos bolsos. Mr. Zeatif fez beicinho e foi sentar-se para longe, onde cumpriu à risca a sua palavra, ficando parada como uma estátua durante o resto do tempo que lá permaneci, e que foi bem pouco. Recusei tomar o pequeno almoço com eles, logo que raiaram os primeiros alvores, escapei-me para o ar livre, agora límpido e frio como o gelo. Ainda não tinha chegado ao fundo do quintal, quando o meu senhorio me pediu para parar, oferecendo-se para me acompanhar no meu passeio pelo brejo. Ainda bem que o fez, pois a encosta era um imenso e revolto oceano branco, em que as ondulações não correspondiam exatamente às do terreno. As depressões estavam cobertas de neve e os vários montículos de pedras que orientavam o percurso tinham sido apagados pela neve, desaparecendo do mapa que eu mentalmente traçara no dia anterior. Lembro-me de que, num dos lados da estrada, de 5 em 5 ou de 6 em 6 jardas, havia uma linha de pedras altas que continuava ao longo de todo o terreno. Estas pedras haviam sido aí colocadas e caiadas para orientar o caminhante no escuro e ainda, perante nevões semelhantes,
Permitir a distinção entre o caminho seguro e firme e os perigosos e profundos pauís ali existentes. Porém, exceptuando alguns pequenos pontos escuros perdidos na paisagem. Todo e qualquer vestígio da sua existência desaparecido, e o meu companheiro bem precisou de me avisar várias vezes para eu corrigir a minha rota, embora eu imaginasse que seguia corretamente o traçado sinuoso do carreiro. Pouco falamos durante o trajeto. Chegados à entrada da alameda principal da granja, ele parou, dizendo que a partir dali não havia perigo de me perder. A nossa despedida limitou-se a uma rápida vênia, após o que me apressei a retomar o meu caminho, entregue apenas aos meus próprios recursos, já que a casa do guarda ainda está desabitada. A distância entre o portão e a casa da granja é de 2 milhas. Acho que devo ter conseguido transformá-las em 4, depois dos vários desvios por entre as árvores e de me ter enterrado até ao pescoço na neve, algo que só aqueles que experimentaram essa sensação poderão apreciar devidamente. Seja como for, e apesar das minhas deambulações, cheguei à casa quando o relógio batia as 12 horas, ou seja, gastei precisamente 1 hora por cada milha no meu trajeto normal para o Alto dos Vendavais. A criada e os seus acólitos correram a receber-me, exclamando em grande alarido que já tinham perdido as esperanças de me encontrarem. Já me davam como morto durante a noite e deitavam contas à vida sobre a forma de me procurarem. Pedi-lhes para se acalmarem, já que tinha regressado são e salvo. Em seguida, engelado até aos ossos, arrastei-me pelas escadas acima e, depois de vestir roupas secas e andar de um lado para o outro durante 30 ou 40 minutos para recuperar o calor do corpo, dirigi-me finalmente para o escritório, fraco como um gatinho, incapaz de apreciar o calor acolhedor da lareira e o café fumegante que a criada tinha preparado para me confortar.